Olá! Que alegria, que alegria. Estamos de volta. Agradeço de coração a presença, agradeço o convite que recebemos para retornar ao grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, no módulo 3, estudo da mediunidade. E eu aproveito também para abraçar a todos que também vão acompanhar esse trabalho através do canal Gênesis TV, que é mantido pela Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Para quem não me conhece, Carlos Alberto, Belo Horizonte. Comecei a minha trajetória no Grupo Sheila no ano de 1987. Então, voltar ao Grupo Sheila é rever família e agradecer as bênçãos, o acolhimento, o carinho, os amigos que me ajudaram tanto nos primeiros passos. Então, agora estamos voltando. E com aquele carinho de sempre, né? Quanto a essa turma que a gente viu nascer e a gente vem acompanhando aí já há algum tempo. E eu sempre começo lembrando que o patrono desse grupo, Allan Kardec. Então, que vocês possam prosseguir aí na direção dos cursos, chegando nas culminâncias, enfim. Que Deus nos abençoe a todos. Pois bem, hoje, especialmente, nós somos chamados, parece que a aula de vocês é de número 24, não é isso? E que vamos trabalhar a influência do meio na prática mediúnica. Então nós vamos conversar um pouquinho em torno do capítulo 21º do Livro dos Médiuns. Lembrando que o Livro dos Médiuns, como está escrito no frontispício da obra, é o guia dos médiuns, é o roteiro, é o livro que Allan Kardec desenvolve toda uma metodologia para se estudar e praticar a mediunidade. Então, nesse momento, a gente faz essa reverência histórica, agradecendo, porque não temos uma prática mediúnica segura e eficiente sem estudar o Livro dos Médiuns, que além da metodologia, da parte científica da doutrina sob o ponto de vista metafísico, porque a doutrina também é ciência no campo psicológico, a psicologia da alma numa visão transpessoal ou numa visão humanista, e como nasceu a psicologia discutindo a moral da alma encarnada. Pois bem, mas o nosso tema, mediunidade. E nos chama muita atenção porque esse capítulo ele é um dos menores da obra. São, na verdade, 3 páginas, né? 3 páginas. Mas ele é de um valor incomensurável e vale aqui todo o nosso esforço em trabalhar essas questões. Não é? Então eu vou pedir licença para vocês para que a gente possa buscar no próprio livro alguns tópicos para a gente poder explorar juntos. Combinado? Bora lá? Então espero que a mensagem possa auxiliar a você que está estudando também a sua faculdade mediúnica, uma vez que somos todos médiuns, uns mais, outros menos, com a sensibilidade mais aguçada ou nem tanto, mas todos temos. E Allan Kardec ensina que a mediunidade é uma faculdade, inclusive, orgânica, não é? André Luiz, muito tempo depois, dissecou o assunto falando da glândula pineal e vale estudar o livro Missionários da Luz, que é o 3º livro, André Luiz, parceria Francisco Cândido Xavier, sob a tutela de Emmanuel. Mas vamos dialogar com Allan Kardec
quando em 1861 publica esse trabalho. Então vamos lá. O capítulo 21º é iniciado com uma pergunta feita pelo mestre Lyonês. O meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Resposta: todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Veja que legal. Essa pergunta, a princípio, simples. Para quem lida com a mediunidade cotidiana, quem sabe para neófitos, enfim. Mas o certo é que a gente tem que lembrar que Allan Kardec era professor, pedagogo por excelência. Então ele sabe iniciar como poucos os assuntos. E, naturalmente, ele vai adotando aquele princípio que, por sinal, ele aprendeu com seu professor, John Henrique Pestalozzi, partindo do simples para o complexo. Beleza? Mas, quando a gente vai explorando, nós vamos ver que não é tão simples assim. Então, a pergunta bem objetiva: o meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Bom, de cara a gente vai entendendo que ele está nos levando para dentro do núcleo mediúnico, para a prática mediúnica na casa espírita ou onde for. O meio influencia? O que nós podemos refletir, imaginar sobre o que significa o meio? O caminho? O ambiente? O instrumento? As pessoas? Os espíritos? Mediunidade significa meio. Meio para que haja uma comunicação. Não é isso? Então você já parou para pensar? Será que influencia? Vou brincar com vocês. Mande a sua opinião. Mande a sua opinião, o seu comentário, porque é importante. Mas vamos lá, resposta. Todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Bom, então aqui ele já deu um toque aqui muito especial para nós. Ou seja, o assunto fica bem objetivado no que remonta ao intercâmbio com os espíritos. Então nós podemos, para iniciar o diálogo, abrir a seguinte conversa. O contato com os espíritos, para que haja o fenômeno mediúnico, ou seja, aqui não estamos tratando das faculdades anímicas. O fenômeno anímico, por exemplo, clarevidência. O médium está vendo um ambiente, ele está vendo uma entidade, grupos. Clarividente pode ver passado, futuro. Clarividente pode acessar o campo energético, seja de um homem, de um encarnado ou de um desencarnado. Ele pode fazer um diagnóstico, ele pode auscultar o pensamento, certo? Então isso é a faculdade anímica, ânimos do próprio. Aqui, mediunidade o médium vai ser intermediário de uma comunicação. Vejam bem. Então, eles estão dizendo para nós o seguinte, que todos os espíritos que cercam o médium, no caso, para o trabalho, o ajudam.
mas podem também para o bem ou para o mal. Aí nós vamos dialogar, por exemplo, com a questão 459 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Influencia os espíritos em nossas vidas mais do que imagina? Que imaginais são eles que vos dirigem? Então nós estamos em constante contato com os espíritos, que podem ajudar ou não, podem atrapalhar. Como que isso acontece? Por pensamentos, por vibrações, por irradiação, certo? O desejo, a vontade pode impactar. Pode sim. Para o bem ou para o mal. Então, nós temos aqui um primeiro passo do assunto. Vamos dar um segundo passo, porque essa próxima pergunta, ela também é muito importante. E aí a gente vai construindo o pensamento junto. Beleza? Bora lá. Não podem os espíritos superiores triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete e dos que o cercam? Vejam bem, não podem os espíritos superiores triunfar da má vontade? O que eles estão falando? O médium pode criar um empecilho por má vontade, por preguiça, por despreparo? Os espíritos superiores vão ter problema com isso? Resposta: podem triunfar. Quando julgam conveniente e conforme a intenção da pessoa que a ele se dirige. Já o dissemos, os espíritos mais elevados se comunicam, às vezes, por uma graça especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio. Mas então, estes se conservam completamente estranhos ao fato. Minha amiga e meu amigo, esse estudo é empolgante. Ele mexe com a gente. Porque agora eu vou dialogar com vocês, vamos tentar destrinchar, vamos fazer um miudinho como a gente faz com o Evangelho, com esse texto. Vamos tirar o espírito da letra. Materialização luminosa para todos verem. É isso aí. Bom, então a pergunta ficou clara. Os espíritos superiores conseguem apesar? Conseguem. Aí vem a explicação. Quando eles julgam conveniente. Se eles são espíritos superiores, eles têm mais recursos. Eles podem agir com mais intensidade. Eles podem criar uma atmosfera para atingir os seus objetivos. O ideal é que haja uma elevação do padrão por parte do encarnado que vai agir com boa vontade, com interesse. Ou seja, o encarnado sobe e os espíritos descem, figuradamente. O encarnado se moraliza, trabalha bons pensamentos, se prepara para a atividade, o clima fica todo propenso, facilita para os espíritos superiores atuarem. A ideia é essa, ok? Mas, contudo, todavia, porém, nada obstante, embora, entretanto, vamos lá. O médium está recalcitrante. O médium preguiçoso. O médium numa situação assim delicada,
doente, fragilizado, intoxicado por esse ou por aquele motivo. Os espíritos mais elevados, se necessitam se comunicarem, eles vão trabalhar no que está sendo dito, uma graça especial. Para o religioso tradicional, a graça divina, a graça do Espírito Santo, e por aí vai. Malgrado a imperfeição do médium e do meio. Opa! Então aqui começa a abrir a conversa, não só no que tange o médium, mas o meio. Então, o meio tem a sua importância. Ok? Continuando. Mas, então, estes se conservam completamente estranhos ao fato. Esse texto está dizendo o seguinte. Bom, existe uma necessidade. Os espíritos criam uma circunstância. Nota de rodapé. Anota isso aí. Você que é estudioso, atento. Toda vez que você tiver uma dúvida, avalie a circunstância e a necessidade. Se as duas se conjugarem, vai dar certo. Se não, para, olha, espera, aguarda. Talvez melhor não. Quer que repete? Circunstância e necessidade. Põe na balança. Tem que equilibrar. O que eles estão dizendo, essa é uma equação ensinada por Emmanuel nas suas obras. A gente tem que aprender a ler Emmanuel e encontrar a equação que todo texto tem. Um símbolo, tem uma equação, tem um código. Isso aí é uma criptografia, as mensagens do Emmanuel por excelência. Eles estão dizendo o seguinte, que vai acontecer. Eles criam a circunstância porque existe a necessidade. Certo? Mas então, os médiuns que estão em dificuldade, com má vontade, o meio que não está propenso ou propício, ficarão completamente estranhos ao fato. O objetivo vai ser trabalhado, atingido. Mas aqueles que poderiam participar tendo um ganho evidente, acabam ficando só no ganho aparente. Ficam estranhos, alheios ao fato. Bom, então eu posso, em nível moral, já concluir com vocês, talvez antecipando aqui notas futuras. O processo, a prática, a vivência mediúnica, ela vai dialogar o tempo todo com um projeto de educação moral e espiritual, psicológica. Psicológica porque o médium vai aprender a trabalhar os seus dramas interexistenciais e existenciais. Ou seja, ele trabalha as suas questões de ordem íntima, traumas, questões, conflitos referentes ao passado, suas tendências, e também as questões dos relacionamentos dele consigo mesmo, dele com o próximo, dele com os espíritos, enfim. No processo mediúnico, o médium como instrumento é como se fosse uma tubulação, uma torneira que vai receber uma água que vem da caixa d'água, e cada vez que essa água passa pelo tubo, pela torneira, a ideia é que essa água limpe, saneie, purifique o condutor. Mas se esse incipiente, revoltado, materialista, superficial, medíocre, comum, ele vai ficar, como foi dito aqui, estranhos ao fato, embora o fenômeno esteja acontecendo supostamente com uma baita contribuição dele, mas na verdade é apenas diminuta. Beleza? Então, vamos prosseguir.
porque esse assunto, eu falei para você, se preparem. Você que está em casa, beba um pouquinho de água aí, dá uma relaxada, porque vem coisa boa ainda. Vamos lá. Terceira questão. Os espíritos superiores procuram encaminhar as reuniões fúteis a propósitos mais sérios? Bingo! Para brincar com você e quebrar um pouquinho. Bom, então agora ele está falando ideias sérias a reuniões fúteis. Então significa, eu posso subentender com vocês que existem reuniões sérias e reuniões fúteis que têm comunicação, que têm mediunidade, que têm influência dos espíritos. Beleza? Tranquilo? Em frente. Esse da Livro dos Médiuns é gostoso demais. Resposta. Os espíritos superiores não vão às reuniões, onde sabem que a presença deles é inútil. Para se pensar. Então significa que espíritos superiores não vão em qualquer lugar. Se eles já conseguem ver, porque são superiores, eles conseguem antecipar. Se não será útil, o que eles vão fazer lá? Eles têm muito o que fazer. Eu gosto de contar umas histórias de vez em quando. Aliás, se vocês me permitem, para quem não conhece o trabalho da gente, vai aí, conheçam as 2 obras biográficas Chico Xavier. Vocês vão achar no Grupo Sheila, Chico, Diálogos e Recordações, parceria minha com Arnaldo Rocha, que foi amigo de Chico, e Chico Xavier do Calvário à Redenção, parceria minha com Cidália Xavier, sobrinha de Chico. Histórias de Francisco Cândido Xavier, dos Amigos para Sempre, tem muita coisa aí boa. Pois bem, e fontes primárias, porque a característica da minha pesquisa é documental e não opinativa. Como devem ter cuidado, sejam cautelosos com o que vocês recolherem de notícias sobre Chico Xavier nos dias atuais. Porque o Chico que perambula nas redes sociais não é o Chico Xavier autêntico. Continuando. Os espíritos superiores não vão, ou vão. Você concorda com Allan Kardec? Ele é professor emérito, educador por excelência. Ele te dá o direito de você concordar ou não concordar. A gente só tem que tomar cuidado porque tem muita gente. Tem muita gente que vai fazer uma consulta com um doutor médico e chega lá e discute com ele porque viu na internet. O meu endocrinologista me contou essa história. Ai, que alegria. Nós demos belas gargalhadas. Ele falou assim, Alberto, o pessoal quer me ensinar como é que trabalha. Eles viram lá na internet. E ele está quase aposentando como chefe geral aí de uma série de hospitais. Bom, mas você tem o direito de conversar com Kardec. E ele adora as crianças. Lembra que ele estudou com Pestalozzi e se tornou um grande representante de Pestalozzi em França? Então pode perguntar para o Kardec essa questão. Desculpem, eu de vez em quando dou uma quebradinha só para aliviar, não ficar muito tenso, muito denso e cansativo. Bom, eu fui questionado sobre como evitar o que anda por aí, né? Essas contaminações. Meu querido amigo Leonardo, eu respondo para você dizendo o seguinte. Kardec, certa feita, falou que os problemas no movimento espírita só existem por falta de conhecimento doutrinário. Então, se você estuda a doutrina espírita raiz e não por recorte, você estuda espiritismo não assistindo palestras. Palestra é bom, dá uma floreada, dá uma dica. É bom você escutar opiniões, apresentações, mas o estudo é pessoal, intransferível. No cantinho da sua solidão, porque filósofo gosta, precisa da solidão para refletir, ok? Então estude Kardec, estude obras sérias que você se protege.
E também tenha paciência, porque muitas vezes, com pouco tempo de estudo, não dá para a gente passar filtros qualificados. Acaba que a peneira tem alguns furos e faz parte do próprio aprendizado. Mas você nunca leva ferro e fogo e diga amém. Pergunte, questione. Vá em frente. Então, vejam aí. Os espíritos conseguem prever. E eles não vão em qualquer lugar. Os espíritos superiores estão conosco? Eu não tenho dúvida. Por qual razão? Porque esse grupo é sério. Esse grupo está bastante atento à necessidade do estudo. Então, temos aqui a presença marcante dos espíritos bondosos. Perceberam? Então, continuando, vamos lá. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, de boa mente vamos. Opa! Vamos. Então, essa resposta é de espírito superior, você concorda? Mas ele não está presunçosamente, vaidosamente se autoproclamando espírito superior. Mas ele tem que reconhecer, ele tem que explicar, ele tem que se posicionar, porque ele não tem preocupação com o que nós vamos falar, o que nós vamos achar. Ele é um educador, é um professor que vem para a sala de aula e dá o seu recado, ponto. Porque, aliás, dica moral, o filósofo cristão que se preocupa com a opinião pública, a opinião geral, o que pensam dele, ele não está entendendo que a verdade, a gente trabalha em nível íntimo e se compromete moralmente em viver a verdade e não para demonstrar a verdade. Agora, vivendo a verdade, você irradia a verdade para quem está interessado, para quem está sensível em se aproximar da verdade. Mas quem faz para buscar aplauso ou reconhecimento não está entendendo a causa que está nos acolhendo com tanto carinho e amor. Então, nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, de boa mente, vamos. Então, aqui tem outra dica. Não significa padrão elevado em nível intelectual ou cultural. O que é fundamental é a sinceridade, a intenção, a transparência, a honestidade. Então, vai aí outra dica. Cuidado, porque no mundo o valor está no título. Antigamente, se o indivíduo entrasse para a universidade e se tornasse doutor, até que se descobriram que a universidade pode dar títulos, mas os doutores se tornam doutores no expediente da vida. E nem todos doutores frequentaram as universidades. Beleza? E hoje em dia, eu pulo o assunto, porque a qualidade ficou muito deficitária. Continuando, ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontremos. Então pode ter instrumento medíocre, mas tem honestidade. Os espíritos superiores podem estar ali. E ele está falando sobre mediocridade, sob o ponto de vista de carência, sob o ponto de vista de instrumentos desafinados, inexperientes, por exemplo. Se houver má intenção, corrupção, amoralidade ou imoralidade, espírito superior não se faz presente. Não vamos, porém, aos meios instruídos onde domina a ironia. Ponto. Ironia. Não tem presença de espírito superior. Em tais meios é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros.
Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Meu Deus. Vamos lembrar o seguinte: a gente precisa de ler os textos e ir para o contexto. Essa é a dica para o estudo, por exemplo, do Evangelho. Você precisa de entender quem são os personagens, que hora que aconteceu, aonde aconteceu. Aí depois você vê o que aconteceu, e aí sim você vai tirar o espírito da letra. Porque senão você vai na especulação e no achismo, sem entender o que está por trás daquela fala. Por isso é que não estude espiritismo por recorte. Tem expositores espíritas que só citam o livro dos espíritos. Sensacional, não é? Melhor do que nada. Mas o livro dos espíritos se completa no Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, o livro dos espíritos é o corpo doutrinário, é o esqueleto. Tanto é verdade que a terceira parte do livro dos espíritos redundou no Evangelho segundo o Espiritismo. A segunda parte do livro dos espíritos nós estamos estudando aqui, que é o livro dos médiuns. A quarta parte do livro dos espíritos, o céu e o inferno segundo o Espiritismo, estudem essa obra porque é um compêndio da moral espírita. Está no livro O Céu e o Inferno, pouco divulgado e estudado. E a primeira parte do livro dos espíritos é o último livro de Kardec, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Tratados teóricos extraordinários. Então, o que Kardec escreveu em 57, ou que ele escreveu em 61, é lógico que ele aprimorou depois. Kardec atinge as culminâncias no livro A Gênese. Ele escreveu o livro Céu e Inferno depois de passar por muitas provas na Terra. Aí ele vai estudar, ele vai explicar de uma forma extraordinária o que remonta à teoria moral espírita, as suas consequências. O que significa prova, expiação? Está naquela obra. Aí você volta no livro dos Espíritos, pega, colhe, assimila, vai no Evangelho, corre no livro dos Médiuns, passa na Gênese. Haja fôlego. Não, mas você tem muitas encarnações para fazer isso. E olha que eu não citei a Revista Espírita, que é a rede social da época que Kardec inaugurou. Mas é uma rede espiritual, não social, mesquinha, limitada, transitória, lugarzinho de falar mal dos outros, de fazer selfie. Não é dessa rede social que a gente está tratando. Nós estamos falando de coisas nobres, belas, justas, boas. Fechou? Desculpem, tem hora que tem que apertar o parafuso. Me desculpe, mas é o meu desafio. Eu tenho que olhar no espelho e ver o que eu preciso melhorar. Aí de vez em quando eu conto para vocês. Que eu não estou falando para você, eu estou falando para mim. Fechou? Então, vejam aí, Kardec está falando que nos meios da intelectualidade, da arrogância, da presunção, no caso dos espíritas, o espírita atrás da telinha, o espírita que fica só nas lives, o espírita que não põe a mão na massa, o espírita que é muito bom para falar, mas sem disposição para viver, e bate no peito e fala que conhece o espiritismo, e sai por aí julgando pessoas, acusando terceiro. Sabe, eles estão gerando um meio para a atuação de espíritos batedores e zombeteiros. Lembram que eu falei tomar cuidado com o Chico Xavier que eles apresentam por aí? Espíritos batedores e zombeteiros. E a crendice popular dá muitos likes, porque o povo gosta. Porque as pessoas têm preguiça de estudar, com todo respeito, tá, gente? Eu estou falando para um grupo que está estudando, que eu já revisitei várias vezes e que eu tenho certeza que não se dá por satisfeito apenas com a superficialidade. Porque já entendemos que se empreender, se investir, sua vida vai qualificar. Não é só para a prática mediúnica, mas é para o seu relacionamento com seu pai, porque você respeita, ama e é grato.
Com a sua mãe, da mesma forma. Com seus irmãos, com seus filhos, com a sua esposa, com seu cônjuge, o seu namorado, com seu amigo. As relações passam a ter bases morais e você não fica no lusco-fusco da superficialidade e interessado em ser convidado para as festas. O meio, zombeteiro e batedor. Então aqui, vejam bem, esse trecho, o que ele abre para a gente? Vocês que gostam da tecnologia, dos multiversos, né, da ficção científica, quantos painéis se abriram aqui agora? Num simples trecho. Perceberam? Então, convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados. Esse é o prêmio. Toda arrogância, já ouviram isso? Toda arrogância um dia será castigada. É questão de tempo. Um dia, vamos entender que o dragão nos visitou, corroeu, consumiu, corruptou, cooptou, copulou. Aí você vai ver o que significa o preço da desilusão. E desilusão só bate na porta de quem se iludiu. Perceberam? Aí veio uma quarta questão. Que maravilha, pessoal. Beba um pouquinho de água aí, calma. Vai dar certo, vai dar certo. Aos espíritos inferiores é interdito o acesso às reuniões sérias? Não, não é interdito. Algumas vezes lhes é permitido assistir a elas, a fim de aproveitar os ensinos que vos são dados, mas conservam-se silenciosos como estouvados numa assembleia de gente ponderada. Gente, isso é sensacional. Sensacional. Allan Kardec vem nos mostrar, nos itens 232 e 233, que eu convido vocês para estudar em casa, porque são longos e eu não vou cansá-los fazendo leitura. Mas assim, algumas ideias principais. Seria erro acreditar-se que alguém precisa ser médio para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço. Falamos no início, certinho? A faculdade mediúnica em nada influi. Ela é apenas um meio da comunicação. Mas, contudo, todavia, nós vamos percebendo o seguinte, que de acordo com a conduta, com a escolha, a vida responde. E se nós estamos querendo, buscando, viver experiências mediúnicas, qualificadas, então a primeira coisa que temos que fazer é a moralização pessoal. Eu costumo dizer, para não deixar o pessoal assustado, né, que o espiritismo não é curso, o centro espírita não é, melhor dizendo, escola de anjos ou para anjos. Não. Somos seres humanos, temos nossos limites. Você só será feliz se for humano. E para que você seja humano, você tem que deixar pelo caminho tudo que impede a humanidade, o esplendor. E o que impede? O egoísmo, os sentimentos egóicos, evidentes ou mascarados. Um dia eu venho aqui explicar isso para vocês. E preciso de muitos estudos. Mas vamos falar o seguinte, a imperfeição, aquilo que agride a natureza, que a sua consciência já diz, isso não é bom. Esses movimentos interiores que te impedem de ser feliz, certo? Porque para ser feliz você tem que ser humano. O cachorro é feliz sendo cachorro, a planta. A planta não quer ser cachorro e o cachorro não quer ser planta. O certo é que a árvore, a macieira, da maçã, a laranjeira da laranja. Isso é da natureza. Então, para ser feliz, você tem que agir, viver conforme a justiça divina, o direito natural, muito estudado na Grécia Antiga e por diversos filósofos.
Então a lei divina te dá o direito. Você tem o direito de ser feliz. Mas para isso você tem deveres para alcançar a felicidade como prêmio. E felicidade é estado de alma, tá bom? Eu não estou falando de prazer no mundo. Que as pessoas querem o prazer para se sentirem satisfeitas. Isso é egóico, é transitório. Pode ser justo, pode valer até enquanto pesa, mas lá no rótulo está escrito prazo de validade. Fechou? Tranquilo? Bora lá? Então nós estamos refletindo sobre qualidade de vida. Precisamos de nos aperfeiçoar, não virar santo, a definir que você tem limites. Então precisamos trabalhar no universo da virtude. Pense nisso. Humildade para reconhecer limites, gratidão sempre por você existir, por tanta gente boa te ajudar, encarnado ou desencarnado. Agradecer pelo potencial que você tem. A lei divina está escrita aqui. Você precisa de ler e escrever essa lei nas suas atitudes. Ok? Agora, o que é imperfeito fica pelo caminho, porque o que é imperfeito gera o que não é agradável. E quando duas ou mais pessoas se reúnem fomentando o que não é bom, o ambiente fica complicado, denso, pestilencial. Isso vai interferir de uma forma direta nas reuniões. Perceberam? Então, reuniões que têm homens levianos, inconsequentes, ocupados com prazeres, quais serão os espíritos que preferentemente os cercarão? Perceberam? Eu volto à pergunta feita pelo Léo: como se preparar, como cuidar para evitar contaminações? Veja a editora, veja o título, veja o médium, o currículo, não a quantidade de seguidores, mas a conduta. O que ele faz de bom? Lembra do Chico Xavier? Ele é reconhecido pela bondade. Ele foi, no primeiro momento, instrumento para despertar a atenção quanto à mediunidade. Mas o valor do Chico não está na mediunidade apenas, e sim na sua conduta evangelizada. Por isso aqueles que ficam, Chico Xavier, maior médium do mundo, solta foguete, dá troféu e etc. E vamos criar uma caravana para reverenciar o Chico Xavier, vamos para Pedro Leopoldo, vocês estão vendo que tem muito movimento. Pouca eficácia. Essência, nem se lembra, nem é tocada. Então, eu como historiador, dos piores, mais incompetentes, aprendi com aqueles que conviveram com Chico, que o que vale é o fruto da árvore. E todos eles estudaram e aprenderam com Jesus. Foi ele quem falou: cuidado com os falsos cristos, cuidado com os fariseus, cuidado com o dragão que tomou o poder humano. Está nas instituições, está nas escolas, está dentro de casa, está em todo lugar. E ele é poderoso para te enganar. É o jogo da serpente, da besta e do dragão. Corrubra constante no Evangelho, estabelecido no Apocalipse. Vide o estudo. Participe conosco sábados pelas manhãs. Beleza? Agora, quando há seriedade, comprometimento, simplicidade, quando há um movimento para atender aos sofredores, sem segundas intenções, o que vai estar sendo avocado? O bem. Quem estará presente? Quem serão os membros? Os que trabalham em nome do Cristo. O próprio Cristo, no seu magnetismo sacrossanto, que vai gerar cura, saúde, bem-estar, equilíbrio, fortalecimento, estímulo, motivação, pelo esclarecimento, pela terapêutica e pela aproximação da verdade, que faz com que as dimensões se intercambiem, as ideias fluam, o progresso se estabeleça. No item 233, para a gente caminhar para o fim, Kardec diz assim:
nem sempre é suficiente que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem, mas cujo coração nem por isso é puro. Ora, é principalmente o coração que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Entretanto, os que se acham em más condições, esses se comunicam com os que lhes são semelhantes, os quais não deixam de nos enganar e de lisonjear os nossos preconceitos. My God. Esse ensinamento aqui vale refletirmos com calma. Não, como falava Arnaldo Rocha, não vamos passar o carro na frente dos bois. Por aí se vê a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Essa influência, entretanto, não se exerce como pretendiam algumas pessoas quando ainda não se conhecia o mundo dos espíritos, tal como hoje se conhece, e antes que experiências mais conclusivas viessem a esclarecer as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é que essa opinião se reflita no espírito do médium, como num espelho, mas porque tendes convosco espíritos que vos são simpáticos, tanto para o bem quanto para o mal, e que participem do vosso modo de ver e entender as coisas. A prova disso é que, se tiverdes a força de atrair outros espíritos diferentes daqueles que vos cercam, o mesmo médium usará de linguagem absolutamente diversa e dirá coisa muito distanciada das vossas ideias, das vossas convicções. Eles estão falando que o meio pode influenciar diretamente numa comunicação, conspurcando, adulterando, como se fosse um ruído na comunicação. Eles estão dizendo o seguinte: o meio pode atrapalhar a autenticidade da mensagem? Eles estão dizendo que pode sim. Por isso, nós temos que ter preparo e conhecimento. Então, numa atividade mediúnica, para ser prático, nós temos os médiuns ostensivos, os médiuns vibracionais, os médiuns de sustentação, seja o termo que queiram dar, aqueles que ficam em oração, ajudando, vibrando, torcendo. Nós temos os dirigentes que atuam esclarecendo os espíritos ou orientando os médiuns. O certo é que nesse ambiente todos devemos ir despojados, sem ideias preconcebidas, sem interesses mesquinhos imediatos. A pessoa, o estudante, o trabalhador do espiritismo que compreende o papel, a importância e como funciona uma reunião mediúnica, ele vai sempre na condição de expectante doador, ou seja, ele aguarda a ordem, o comando, e se coloca como um servidor pronto para servir, sem colocar condições, sem impor as suas vontades. Ele é um servidor. É um soldado que está no quartel pronto para receber o comando que vem do alto comando. Perceberam? Em resumo, Kardec sempre nos surpreende, hein? Em resumo, ele diz assim: as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias pré-concebidas. Minha amiga, meu querido companheiro, irmão de ideal espírita cristão, eu vou encerrar, temos aqui mais uns minutinhos. Peço licença para vocês para trazer Emmanuel, quando fala do mecanismo mediúnico. No livro Seara dos Médiuns, na lição Cartão de Visita, ele diz assim, sobre o pensamento: vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma.
Então, o pensamento é a base do fenômeno mediúnico. Isso, para nós, é muito valioso a gente refletir. Porque até nos fenômenos físicos existe a base. A base é o pensamento do médium, o pensamento grupal, coletivo. É disso que Emmanuel está falando. Então ele usa o símbolo de uma vela sobre nós. A vela acesa arroja de si fótons ou força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Na primeira, a vela, temos a chama. No segundo, o cérebro, identificamos a ideia. Então, o médium, o estudioso, o trabalhador, o cristão, vai despertando a sua consciência espiritual, não só a consciência atual. Porque despertando a consciência gera a produção da energia mental. E essa energia mental será direcionada pela vontade. Portanto, a energia obedece. Quanto mais o indivíduo compreende o fenômeno e se dedica para que o fenômeno aconteça, e ele sabe que não basta o fenômeno, mas a qualidade do fenômeno, mais o médium se moraliza e o grupo também. O que vai gerar um ambiente cada vez mais favorável. E os impulsos, tanto do lado de cá quanto das esferas espirituais, ele funciona mais ou menos assim. Ensina Emmanuel. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atrais. Atraindo, reflete. Espero de coração, nesse espaço que nos foi concedido, ter oferecido para vocês alguns elementos para, vou brincar dizendo, apertar o player desse software maravilhoso. Lidar com a mediunidade com Jesus. O mestre dissera que seremos reconhecidos por muito nos amarmos. Amemo-nos. Amemo-nos uns aos outros. E eu não tenho dúvida que a vida vai advogar a sua causa. Quanto mais estudar, sensibilizar, purificar, deixar as escamas caírem, as máscaras pelo chão diluídas, iremos na direção da perfeição, conforme indicado por Paulo de Tarso a Kardec na questão 1009, gravitar na direção da unidade divina, eis o objetivo do indivíduo e da humanidade. Para isso são necessárias 3 coisas: justiça, amor e ciência. 3 coisas são contrárias e opostas. A ignorância, o ódio e a injustiça. O dragão do Apocalipse, o materialismo dialético, confusionista, que abarca e que divulga diversas ideologias que são contra a natureza, objetiva impedir o fenômeno mediúnico superior. Por isso ele ataca a instituição, a família, o evangelho, o Cristo. Porque o dragão é a força que telementalizada obsedia a humanidade, alimentando ditadores e ditaduras,
o poder na mão dos controladores. E a grande massa emburrecida, com pobreza intelectual e moral, naturalmente será apenas joguete. E essas doenças, geradas pelo egoísmo do indivíduo, da coletividade e das forças externas, vão impedindo, por um tempo, a marcha ascensional. Então, lidar com a mediunidade pressupõe o intercâmbio com faixas superiores. Antes, empirismo, não sabíamos como vai desse jeito. Agora, com Kardec, metodologia, educação, nobreza, discernimento e, naturalmente, bondade, uma das expressões da caridade. Percebam bem. Então, minha amiga e meu amigo, o momento é para sermos virtuosos, bondosos. A vida vai ser bela. Aliás, a vida é maravilhosa. Porque a vida é um fenômeno que alimenta e que intercambia pelo prisma do coração. Pense nisso, para que você seja sempre instrumento que vai trazer saúde, equilíbrio, harmonia, simplicidade, maravilha, fraternidade, paz. É o que eu desejo para todos vocês. Muita paz no domínio do seu coração. Que o Senhor da vida esteja com você, na sua família. Que esse grupo possa ir adiante, estudando com Kardec, com Emmanuel, com a equipe espiritual, para que Jesus, o Cristo de Deus, esteja sempre nos domínios do coração. Encerro com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Valeu, pessoal. Muito obrigado.